Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Prof. Louise aqui para nossa aula de História. Vamos lá? Hoje nós vamos conhecer alguns patrimônios culturais do nosso país. Você se lembra que quando preservamos os patrimônios culturais, isso significa que também estamos preservando a memória histórica das pessoas e do lugar onde vivem, certo? Nós vamos usar o livro didático nas páginas 23, 24, 25 e 26. Patrimônios culturais nacionais e mundiais. No Brasil, há vários patrimônios culturais materiais, como centros históricos, construções, casarões, praças, obras de arte diversas e entre outros. Esses bens têm um grande valor histórico e cultural para o nosso país, e vários deles também são considerados patrimônios culturais da humanidade. Lá na página 23 do nosso livro de história, nós temos a seção Outros Olhares. E lá tem uma imagem e um texto verbal. Então diz assim: adultos, idosos e crianças participam do evento de restauração da grande mesquita de Djenné, no Mali, um país africano. Essa mesquita é o maior monumento de barro da atualidade e foi reconhecido em 1988 como Patrimônio Cultural Material da Humanidade. O evento de restauração ocorre anualmente depois da temporada de fortes chuvas na região. Então, a partir dessa imagem e desse texto que nós lemos, vamos responder algumas questões. A mesquita de Djenné é considerada que tipo de patrimônio? Então, como nós vimos no texto, ela é um patrimônio cultural material da humanidade desde o ano de 1988. Quem participa desse evento de restauração? Apenas os engenheiros especialistas em argila, apenas os construtores da mesquita ou diversas pessoas da comunidade do Mali. Então, são as diversas pessoas que se reúnem para fazer essa restauração. Conforme esse exemplo do Mali, quem pode se envolver na preservação de um patrimônio cultural da humanidade? Todos os indivíduos podem se envolver na preservação de um patrimônio. Só demonstrar o interesse da comunidade local em cuidar daquele bem cultural que é de todos. Escreva exemplos do que pode ser um patrimônio cultural da humanidade. Então, aí você vai escrever alguns exemplos, né? Então, a gente tem bens como monumentos, construções arquitetônicas, praças e outros que remetem a uma memória histórica e cultural dos seres humanos. Todos eles podem ser considerados patrimônios culturais materiais da humanidade. De acordo com as informações em qual período do ano os malineses reconstroem essa mesquita. Então, eles fazem a reconstrução dela, né, em um festival simbólico, que é após a estação das chuvas, quando acontece a lua nova. Aqui nós temos o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, e ele é formado pela basílica, pela escadaria e pelas esculturas de Antônio Francisco Lisboa, que é um artista conhecido como Aleijadinho. E esse conjunto arquitetônico ele é considerado patrimônio cultural material da humanidade desde o ano de 1985. Então, o santuário do Bom Jesus de Matozinhos, que foi construído em 1757, nesse período o Brasil ainda era o Brasil colônia, né, que era da colônia portuguesa, e a maior parte dos trabalhadores eram os escravizados. As esculturas na parte da frente ali do santuário, que fica o adro da Basílica do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, também são consideradas um patrimônio cultural da humanidade. Então, lá no adro do Santuário do Bom Jesus, há um conjunto de 12 esculturas feitas em pedra-sabão, denominadas de 12 profetas. Aqui na foto nós podemos ver uma escultura que é do profeta Isaías. Essas obras foram esculpidas em pedra-sabão pelo artista afro-brasileiro Antônio Francisco Lisboa, que está aqui na imagem ao lado, conhecido como Aleijadinho. Ele se dedicou a esculpi-las entre os anos de 1800 e 1805, para então adornar e enfeitar aquela escadaria do santuário. Você sabe o que significa patrimônio misto da humanidade? Desde o ano de 2019, o município de Paraty é considerado pela Unesco um patrimônio misto da humanidade. Então, a cidade de Paraty ela foi fundada em 1667 e nela há muitas casas, calçadas da época colonial ainda, mas ainda estão super preservadas.
E por muito tempo, o ouro extraído de Minas Gerais ele era levado até Paraty. E muito tempo depois, ainda a produção de café passou a ser levada do Vale do Paraíba até Paraty, que está localizado no estado do Rio de Janeiro. Então, foram reconhecidos lá da cidade de Paraty o conjunto arquitetônico como um patrimônio cultural e as áreas de conservação ambiental também, mas como patrimônio natural. Então, a cidade de Paraty é um patrimônio misto da humanidade. Um patrimônio cultural imaterial, ele é a representação da identidade e da cultura de uma comunidade. Aqui nós temos como exemplo o fandango caiçara, que é uma expressão musical de dança que se estende do litoral sul do estado de São Paulo até o norte do Paraná, e ele se manifesta de muitas formas. Então, as violas e as rabecas, elas são fabricadas com uma madeira local, e as formas de dançar e de tocar esses instrumentos, elas são passadas de geração para geração. Esse patrimônio ele pode ser um tipo de celebração, de música, de dança, como nós vimos o exemplo, ou um modo de fazer, os alimentos, os objetos, né, entre outros elementos culturais. Ele passa uma história. Os patrimônios culturais, eles precisam ser preservados, porque eles expressam a memória da comunidade, da origem ali, né? E ao serem reconhecidos, eles podem ser preservados e ainda assim transmitidos de geração para geração. Como explicado anteriormente, então, um patrimônio cultural imaterial, ele é transmitido de geração para geração. E com o passar do tempo, ele pode ser reelaborado pela comunidade, conforme o local em que se vive, né? A natureza, a história, mas de maneira que as pessoas ainda se identifiquem com esse patrimônio e ainda mantenham a tradição. Lá na página 26 do livro didático, nós temos a seção Eu Historiador. Então, o Maracatu Nação, reconhecido em 2014 como Patrimônio Cultural Imaterial, é uma expressão cultural afro-brasileira típica de Pernambuco e é composta de um cortejo real de danças que seguem pelas ruas acompanhados de tambores para então comemorar as coroações do rei e da rainha do antigo Congo, que fica localizado na África. A partir dessa introdução, leia as imagens e os textos verbais correspondentes. Então, aqui nós temos a imagem da Dona Santa, ou Maria Júlia do Nascimento, que é filha de africanos escravizados no Brasil, e ela foi a rainha do Maracatu Nação, mais conhecido, né, de Recife, que era o Maracatu Elefante. E aqui ao lado nós temos uma foto que retrata a rainha do grupo recifense Encanto da Alegria, na apresentação de Maracatu Nação em Nazaré da Mata, que fica no estado do Pernambuco. Então, de acordo com a leitura dessas imagens e dos textos verbais, nós vamos marcar V para verdadeiro e F para falso. O Maracatu Nação é uma expressão musical de Pernambuco, a qual surgiu na atualidade. Falso, né? Porque não é uma expressão musical atual, ela é bastante antiga. Nos desfiles do Maracatu Nação não existem algumas mudanças e permanências, e entre essas permanências há o desfile da rainha no cortejo real. Verdadeiro. O Maracatu Nação é uma expressão das culturas africana e brasileira. Será? Antes da gente continuar, você deve ter ficado em dúvida de o que é cortejo real. Cortejo real é uma espécie de desfile formal em que as pessoas acompanham o rei e a rainha para então prestar homenagem a essas pessoas. Então, voltando lá para a nossa questão, será que o Maracatu Nação é uma expressão das culturas africana e brasileira? Certo. E o carnaval brasileiro e o Maracatu Nação não têm nenhuma relação com a cultura africana? Será? Falso, porque o Maracatu Nação ele vem da cultura africana. Qual é a importância de se preservar os patrimônios culturais nacionais? Então, os patrimônios, eles são expressões da cultura e eles fazem parte da história e da memória dos povos e das etnias da nação. Então, eles contam uma história, né? Para quem ainda não conhece, para quem está vivendo a atualidade, assim sabe a história dos antepassados, as histórias que aconteceram lá atrás, há muitos anos atrás. Turminha do 5º ano, como é bom conhecer algumas coisas do nosso país, não é mesmo? A gente se sente mais próximo desses patrimônios. Um super beijo para vocês e até a próxima!